controladoria. Eu não sei, porque se a gente for olhar a criança, até que ponto a mulher está pronta para poder dar à luz, depois que ela menstrua. Tá. Muito... Aí, assim, aí você fica, a gente vive num mundo contemporâneo diferente. Cara, como cristão, eu tenho que defender a vida a qualquer custo, é a vida. Não vou proteger uma a custo de outra vida. Vou matar quem não tem nada a ver. Entendeu? Aí você falar de traumas psicológicos, de outras coisas, aí são outros assuntos paralelos, né, conectados, mas a defesa da vida em primeiro lugar. Tudo bem. Já ia ser um conflito, né, velho? Acho que talvez pro público da rádio, acho que não. Mas o Abraão já ia discordar de você. Aí eu ia discordar dele e ia ser normal. Isso é legal, isso é legal. Ué. Bom, vai continuar o Pitágoras, então, agora. E passar para o outro já já, porque são poucos dados que faltam do Pitágoras. Não Alô? sei se... Tá me ouvindo? Tô vindo. Ah, tá, o Thiago tá. Não sei se precisa fazer alguma recapitulação aqui ou tá tudo certo. Não, eu acho o seguinte, aqui a gente já passou por alguns, né? Eu acho que depois, na próxima aula aí, antes de a gente passar, ou até mesmo se fechar agora, que vai ser acho que vai dar tempo, né? Xenófono de Colofon, né? Isso. Aí eu acharia interessante na próxima aula a gente dar uma revisada, entendeu? Sobre, assim, o pensamento principal de cada um deles, assim, só para, assim, como maneira de revisar, sugestão Sim, minha, sim. né? Não, a gente vai fazer isso quando a gente terminar os pré-socráticos. Essa é uma ideia, Tá, né? beleza. Não, então beleza. Então de boa. Então segue a A gente faz assim programação. por grupos. Né? A gente Ah, vai até os pré-socráticos, aí depois a gente pega, né, o Sócrates, Platão, Aristóteles e os sofistas, faz também um outro apanhado. Aí a gente pega os helênicos, faz um apanhado, pega os romanos, faz um apanhado. Então a gente vai então fazer beleza. Não, então segue a tua programação. Então beleza. Eu tava pensando nisso esses dias que eu tava dando. Eu tô com um livro aqui, né? Eu tenho um livro aqui, né? o do Giovanni Reale, né? É esse que a gente tá estudando aí. Certo. Mas vamos adiante. Então tá. Acho que na outra aula eu tinha falado sobre essa questão aqui do número 10, né? Ser o número da perfeição para Pitágoras. E ele criou, inclusive, dele deriva o sistema decimal, né? Que a gente vai Uhum. usar até hoje. Né? A ideia de você sempre entender como totalidades, né? 10, 100, 1000, né? 1%, milhares, milhões e tal. Tem números redondos, né? Vamos dizer assim. Mas também tem elementos místicos também nesse número aqui, né? Que ele, essa forma desse triângulo com essas bolinhas aí, né? Ela é tipificada pelo Pitágoras como um número que compõe determinados valores morais, éticos, esotéricos, né? Harmônicos. Tipo, então, nesse número está a unidade, está a justiça, está a contradição, está a indeterminação, está a determinação, ou seja, são vários elementos presentes dentro dessa categoria do número, né? Tem um filósofo que, inclusive, o Olavo gosta muito, né? Que é o Mário Ferreira dos Santos, e ele desenvolve uma maneira, ele é bem pitagórico, né? O Mário Ferreira, e ele desenvolve uma metodologia de análise das coisas chamada decadialética. Deca de 10, né? Então, o que ele vai pegar? Né? Ele vai todo o elemento que ele vai estudar, eu vou estudar política. Ele sempre divide esse elemento em 10 princípios, 10 categorias, né? E analisa cada categoria uma concêntrica a outra. Então ele analisa, tipo assim, a categoria material, a categoria contraditória, a categoria da totalidade, a categoria da determinação, a categoria da interdeterminação. Então ele vai analisando uma por uma, né? Então é bem assim. Então eu quero falar com isso e mostrar com isso o quê? Que é possível você pegar o Pitágoras, né, ou os pitagóricos e se apropriar das ideias dele para entender a realidade moderna. Não tem nenhum problema com relação a isso. E se você entra, né, nessa filosofia dos pitagóricos, com uma certa suspensão da, da crença moderna, né, a crença moderna, você consegue entender bem o que ele está querendo dizer, que é uma visão de mundo buscando uma certa compreensão que liga a espiritualidade, a harmonia, que liga, né, tudo com tudo, né, uma visão holística da realidade que tem categorias de classificação e de compreensão. Né? No Aristóteles, mais pra frente, a gente vai ver que quando ele vai compor a metafísica, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai criar 12 categorias
para a gente poder entender a metafísica. E aí, quando a gente for para Kant lá na frente, a gente vai ver que o Kant vai criar 12 categorias, né? Em vez de 10, 12. Mas aí a gente vai ver isso mais pra frente. Ou seja, essa noção de você categorizar o universo, né, em termos numéricos para compreendê-lo é uma coisa que os filósofos antigos já faziam. Outra coisa que é importante, eu acho que mencionar, é que às vezes a gente vê esses filósofos aqui, eles são filósofos muito antigos. Né? Então, estamos numa antiguidade, assim, tipo, 300 anos antes de Cristo. Então, já foram 2.300 anos de história. E naquele tempo, haviam compreensões de mundo que não são mais as compreensões do mundo moderno, compreensões da ciência, da razão pura, né? Da matematização da matemática não como uma expressão de entes que existem, mas somente como um produto da linguagem humana, né? sem relação com a realidade, necessariamente. Né? Mas existem muitas linhas filosóficas modernas que têm, por exemplo, estudado filosoficamente a sabedoria indígena. Né? Aqui no Brasil tem vários desses. Né? Acho que o mais famoso do Brasil é o Eduardo Ribeiro de Castro, né? Que é um antropólogo, e ele estuda índios na Amazônia e ele também gosta muito de filosofia. E a partir do estudo dele com os índios, né? E a partir do estudo dele com a filosofia, ele meio que desenvolveu uma espécie de filosofia ameríndia, né? Filosofia dos índios. E aí, quando você vai ver essa filosofia dos índios, que é uma filosofia super moderna, né? super acadêmica, né? Todo mundo cita e tal, você vai ver que não tem muita diferença de você pensar filosoficamente como o Pitágoras pensa, como o Xenofonte pensa, como o Heráclito pensa. Então é muito diferente. Por quê? Porque a visão indígena ela é uma visão parecida com a visão dos gregos antigos, né? Parecida no sentido do quê? De entender que a realidade toda ela é holística, né? E ela é complexa. Complexa, ou seja, ela é completa, né? Você não separa, né? Assim, ó, o que é moral do que é natural, do que sei lá, né? É, ciência, em certo sentido, né? Do que é arte, em outro sentido. Né? Para a comunidade indígena, tudo é misturado, né? Quer dizer, Deus é misturado com a política, que é misturado com a planta, né? Com a medicina indígena, né? Que é misturado com a guerra, que é misturado com as técnicas de fabricação, né? Os modos de produção. Então, essa ideia de ter essa visão da physis, né? Da natureza como uma coisa unificada, onde inclusive os próprios deuses são parte integrante da natureza, isso é tipicamente, isso é muito presente, né, no pensamento indígena e é muito presente no pensamento dos gregos antigos. O que aconteceu é que, assim, os gregos antigos, eles foram meio que sendo deixados de lado, passaram por um tempo, né, sendo ridicularizados, né, até hoje são ridicularizados. Se eu pegar e entrar com Pitágoras, por exemplo, em qualquer discussão filosófica hoje, as pessoas vão achar que você é um cara esquisitão, né? Estranho, porque está citando um cara assim meio esotérico. Mas esse mesmo sujeito estranho que está falando isso está falando que a filosofia dos índios ela tem valor, né? Ou seja, é um contrassenso mais por um preconceito dessa tradição grega, né? Que teria que ter sido purificada até chegar em um Nietzsche, em um Foucault, né? Em um autor que desconstrói, ou melhor, que separa, né, natureza de racionalidade, né, natureza da razão. E cria, então, uma natureza que é a medida, né, daquilo que o cara quer. Ou seja, né, vira natural aquilo que o cara quer que seja. Né? E aí ele acaba não compreendendo a realidade em si, mas, de certa forma, violando, né, a realidade o tempo todo, para que fazendo com que você tenha que entender que a realidade é do jeito que ele está querendo dizer, né? Um exemplo, por exemplo, sei lá, essa relação com os eventos sobrenaturais, né? Com relação aos espíritos, por exemplo, né? Ou ao Espírito Santo, ou a anjos, essa questão toda, né? Isso, o grosso da ciência moderna, ele desqualifica, né? Ah, não, isso aí é placebo, isso aí é charlatanice, isso aí é viagem na cabeça do cara e tal, né? Então, essa separação, né, entre aquilo que é sobrenatural com aquilo que é
é real, né? Sobrenatural sendo uma superstição e o real sendo assim, somente aquilo que é matéria, isso é uma construção histórica da filosofia. E hoje, quando você vai antropologicamente, né, estudar os povos indígenas, você percebe que eles não fazem essa separação. Os indígenas não são materialistas. Né? E aí os novos antropólogos, os novos filósofos, né, antropólogos dizem, bom, nós temos que aprender com eles, né? Aí você fala, olha a hipocrisia, né? Aprender com os indígenas modernos, uma coisa que a gente já sabia com os clássicos, com os filósofos clássicos, mas que a gente negou porque a gente achou que eles não eram racionais o suficiente. Né? Então, eu quero mostrar com isso que há uma atualidade, né? É atual o pensamento do Pitágoras, só que não é atual na maior parte da academia, ele é atual na vida das pessoas. Né? As pessoas elas estão imbuídas dessa compreensão de que a realidade é mais complexa do que a ciência diz. Né? As pessoas estão cientes de que quando elas pegam uma doença, elas vão tomar o remédio, mas vão fazer uma oração também. Né? Elas vão tomar o remédio, mas vão buscar outros mecanismos da realidade para ajudar na cura, na superação. E isso Algumas nem tomam remédio, né? E aí, isso aí é outro problema, né? então, mas aí você vê, né? Nem os gregos antigos, né, vão falar isso, né? Lembra lá, Pitágoras falando, você tem a medicina do corpo, você tem a medicina da alma. Mas a medicina da alma e a do corpo não são separadas, elas Isso. são só dois remédios diferentes para você lidar com o mesmo problema, né? Então, de maneira alguma, o Pitágoras vai falar que você não toma o medicamento, né? Não toma o fármaco, mas ele vai falar, se você só tomar o fármaco, você não vai ficar bem. Você não vai resolver o problema. Porque o problema não é só, só matéria, né? Não é só músculo, não é só neurotransmissor. O problema é um problema de alma, né? Um problema complexo, né? Inclusive um problema social. Exatamente por isso que o Pitágoras propunha, né, que os seus discípulos vivessem uma atmosfera, aquela atmosfera meio religiosa, né? A atmosfera do grupo do pitagórico, né? Onde você iria desenvolver uma relação de amor com os seus discípulos, né? Com seus pares, né? De cuidado, né? De harmonia mesmo, né? Então, assim, olha só, né, como ele está falando. Então, assim, a realidade é, se você tem, sei lá, né, se você tem depressão, né, e você toma um remédio para depressão, mas você ainda continua vivendo no mesmo ambiente, da mesma forma, né, com os mesmos valores, com as mesmas práticas, e não cuida da sua alma, o remédio para depressão não vai fazer efeito. Ele vai fazer um efeito, que é o efeito físico, mas não vai fazer o efeito que é o efeito da cura holística, né? Da cura integral, né? Isso hoje a gente sabe disso, né? Mas a gente não escuta isso. Na ciência, né? No academicismo, né? É, vocês falam assim, não, só vamos eliminar todos os elementos que não são bioquímicos, né? Para pegar só o bioquímico, que o bioquímico vai resolver. E não resolve, na verdade, né? E não O resolve. Timothy Keller falava parecido, ele tem um livro que explora as escrituras em 90 dias, em Romanos, Tiago, e são 3 livros, né, que ele começa a discorrer sobre isso, aí ele, em um dos livros, eu não sei se é de Tiago, né, não lembro agora, e ele fala sobre isso, sobre essa ideia que o cristão tem de não querer tomar medicação e só oração, ele fala que não é assim, né, aí ele discorre sobre isso aí, algo parecido, algo similar, entendeu? Eu lembrei, quando Sim, você sim. falou aí, eu lembrei. Sim, não, mas nós temos casos bíblicos disso, né? O Paulo receitando medicação, né? Ou Isso, tratamento médico isso, para Timóteo. Você tem o uso, né, de medicamentos no Antigo Testamento inteiro, né? Medicamentos para fertilidade, medicamentos para várias, né? Várias mas não situações. dissociando uma coisa da outra, né? Isso, né? Você toma o medicamento, mas você vai lá no sacerdote, você faz um sacrifício, você Uhum. uma lavagem não, mas uma purificação mental, você procura uma vida ética, você procura ter uma sociedade, né, viver numa sociedade cujos valores e harmonia elas são assim, são harmônicas para você, né? Isso tudo é importante, né? Que é aí onde se expressa a noção de ordem, né? De cosmos para o Pitágoras, né? Que é da onde a gente parou. Ou seja, se na criação do mundo, né, para Pitágoras, na criação do universo, né, os números foram as coisas que fundamentaram o universo, né, porque o universo é composto por isso, ele é composto por unidade, por diversidade,
por determinação, por indeterminação, por completude, por grandezas, por comprimento, altura, por lógica, né? Encadeamento de coisas, a velocidade, a aceleração, a pausa, né? Todas essas questões do universo, né? São importantes, né? Assim, a matemática no universo é muito importante. A gente pega, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar daquela sequência Fibonacci, né? A sequência Fibonacci que está presente em todos os elementos da natureza. Então, você pega lá um caramujo, né? Você consegue ver uma estrutura matemática que é a mesma que você vê, por exemplo, numa rosa, que é a mesma que você vê, por exemplo, num outro elemento. Ou seja, a natureza parece que indica, né, que há determinadas estruturas lógico-matemáticas presentes. Então, isso evoca a ideia de que o ser humano só é um ser humano saudável para Pitágoras se ele é um ser humano que introjeta dentro de si essa ordem também, né? Que ele se ele, não sei se coloca, mas ele imerge, né? Ele se banha nessa ordem, né? E aí então ele vai construindo, né, para a sua própria vida esses padrões dessa ordem, né? A ordem moral, a ordem social, a ordem dietética, a ordem da estética, né? A ordem da beleza. Toda essa ordenação é importante para manter a saúde humana, né? Na biologia, quando você começa a biologia, a formação da matéria, né? Aí o átomo, aí você vai juntando os átomos formando a molécula, depois a substância, aí vem o tecido, vem osso, aí vem essa sequência, né, velho? Então, Isso. cara, E aí, se essa sequência, né, ela propiciou a vida, vamos dizer assim, né, ela é importante, né? E se você tirar essa sequência da ordem, a vida que ela produz é uma vida ruim, né? Por exemplo, né, nós temos lá um determinado número de cromossomos, né? Um isso. cromossomo a mais, um cromossomo a menos faz muita diferença. Uhum. É a diferença de você ser uma pessoa, né, que, tipo, vamos ser considerado assim, não sei se é a palavra normal, mas a palavra harmônica, né? Por exemplo, de uma pessoa que tem síndrome de Down, que tem um cromossomo a mais, né? Então, Anomalia, né? uma anomalia, né? E aí você fala assim, não, mas não é uma questão de preconceito, é uma questão de entender que a potencialidade de uma pessoa com síndrome de Down, ela é menor do que uma pessoa que não tem síndrome de Down. Se a potencialidade é menor e ele é um ser humano, então ele é um ser humano que está alijado, né? Que está Em desarmonia com a ordem, né? em desarmonia com a sua potência, né? E é uma situação de doença. Aí o que você faz? Você vai trabalhar com ele, né? O máximo para ele desenvolver o máximo das suas potências, né? Para tentar encontrar uma certa ordem no caos, né? Uma certa ordem no cosmos, né? No cosmos que ele precisa viver. Então é essa questão, né? Assim, aí você pode pensar, você tem que ter ordem, essa mesma ordem matemática, ela tem que ter na religião, ela tem que ter na vida matrimonial, na vida familiar, na vida profissional, né? Você tem que manter determinadas ordens matemáticas de horas, né? De horas de sono, horas de trabalho, horas de comer, quantidade de comida, quantidade de tempo dedicado a determinadas coisas, para você ter uma espécie de vida ordenada, certo? Sim, beleza. Então não é nada esquisito, não é nada estranho, não é nada assim esotérico no sentido assim de ser negócio absurdo, né? Claro que tem elementos, né, da prática do pitagorismo que são elementos que a gente vai considerar hoje assim uma coisa meio esquisita, né? Mas você tem que entender isso dentro do fluxo, dentro do pensamento do cara, né? Se o cara tá falando assim, olha, você não pode calçar o seu sapato do esquerdo antes do direito. Ele tem uma razão para dizer isso, uma razão que é de ordem cósmica, de ordem moral, de ordem espiritual, de ordem mental, de ordem física. Ele tem uma razão para dizer isso. E aí, entender essa razão é importante para você entender por que ele dá essa orientação, ao invés de simplesmente jogar no lixo. Assim, não, isso aí é uma superstição. Às vezes não é. Às vezes não é superstição. Às vezes é parte integrante de um todo, né, de proposição filosófica, né? Mas aí tem que entender o diacronismo do período, né? Também isso, mas também assim, vamos dizer que não é uma questão só de diacronismo, né? De anacronismo ou diacronismo. É uma questão também de você pensar assim, se eu tenho que colocar o pé direito antes do pé esquerdo, significa então que eu tenho que o quê? Eu tenho que construir uma espécie de ritual, né? De Ah, ritual. tá, entendi. E construir um ritual é importante, né? Para você manter a sua vida
num certo fluxo contínuo e previsível, né? Então, assim, ao invés de fazer as coisas de qualquer jeito, se eu começo a fazer as coisas, todas elas, né, com uma certa organização, a minha vida passa a ser uma vida mais organizada. Vocês que estão no Ah, quartel, né, veem isso claramente, né? Chega lá um menino, né, de 18 anos no quartel, ele vai começar a ter que tomar fazer coisas, porrada. é, fazer coisas que ele não fazia na casa dele, né? Então ele vai ter que ter hora para acordar, hora para ficar lá de guarda, hora para arrumar a cama, hora para isso, hora para aquilo, tem uma certa quantidade de horas de formação e tudo mais e tal. O que você está colocando na cabeça do cara? Ordem, Ah, né? então deixa eu te perguntar. Então essa ideia dele era de que o ser humano ele precisaria, deixa eu ver se eu consigo formular aqui uma pergunta, criar um ritual para ele viver de forma harmônica. Por exemplo, por que Isso, que eu estou pensando nisso? Eu acordo de manhã, isso é um ritual. Aí comparei comigo agora, né? Eu acordo de manhã, antes de fazer meu devocional, eu tomo um banho, entendeu? Aí troco de roupa e aí eu venho para poder fazer meu devocional. Então isso é todo dia. isso. A questão é você entender filosoficamente qual a importância dessas coisas para você. Porque você faz isso, né? Você faz Sim. isso porque você se sente, por exemplo, mais confortável com isso. Aí o Pitágoras vai falar para você, não, mas além do seu conforto, o que mais essas coisas elas evocam em sentido filosófico na sua vida, né? O que o banho representa, né? O que o trocar a roupa representa, né? Se você Pô, isso é problematizar essas profundo, hein? questões, se você começa a problematizar essas questões, você começa a entender a razão, vamos dizer assim, uma razão mais complexa, né, para esses atos que você faz. E daí quando você encontra, por exemplo, um discípulo, né, você tem a opção de transmitir para ele esse procedimento de raciocínio das coisas, mas ao mesmo tempo dizer para ele, ó, você vai fazer tais coisas. Você vai acordar e vai tomar banho. Ah, por quê? Depois eu te explico. Aí o cara vai lá, começa a tomar banho no dia que acorda. E aí, em determinado momento, ele fala assim, não, olha, por que você está fazendo isso? Por causa que a água tem essa propriedade, com o corpo, essa Deixa propriedade e tal. acordado, te acorda, te desperta. Aí você vai começar a fazer uma filosofia, né, complexa, né, baseado naquelas categorias de números, né, de determinação, completude e tal. Você vai fazer uma série de explicações filosóficas para justificar aquele ato de tomar banho de manhã. Mas isso você faz depois que você ensinou o cara já a fazer. Né? O que acontece, por exemplo, com eu não sei como é que chama, quando você entra no exército, entra assim, cadete, não é cadete, não, Não, tem recruta, aluno, cadete. o recruta, né? O que acontece? Você manda ele fazer certas coisas que às vezes ele nem entende o que ele tem que fazer. Né? Não, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Ele tem que fazer, né? E aí pode ser que com o tempo ele entenda isso, né? E aí ele vai olhando para trás e falando assim, olha, aquilo lá me formou de alguma forma. Então é mais ou menos isso que o Pitágoras vai fazer aqui. Tranquilo? Beleza. Dos pitagóricos, então, a ideia de que os céus girando precisamente segundo o número e harmonia, produzem celestes músicas de esferas belíssimas, de esferas, belíssimos concertos que nossos ouvidos não percebem ou não sabem mais distinguir por estarem habituados desde sempre a ouvi-los. Né? Essa ideia é uma ideia que é muito utilizada no esoterismo, né? Que é a ideia da música celeste, né? Ou canção celeste. Se você assistir, né, você não vai entrar, né? Mas se você assistir alguma palestra do Rosa Cruz, né, da maçonaria, desses grupos, né, mais esotéricos, eles falam muito sobre essa questão da música celeste, né? E é a ideia de que o universo ele produz um certo tipo de canção, né? União do Vegetal, já ouviu falar na União do Vegetal? É assim também. Isso, o mundo vegetal é muito mais fácil, né? Você vai para o meio do mato, né? Onde você se afasta do meio urbano e você começa, depois de um tempo, a ouvir coisas que você não ouvia antes, né? Eu tive um chefe que ele era membro dessa União do Vegetal, né? Não se posso chamar de religião, ou se posso chamar de uma seita esotérica, né? É uma religião, né? Religião Santo Daime, né? Uma derivação. Hum. Aí no caso da, por exemplo, né? Santo Daime, né? Ou União do Vegetal. A União do Vegetal ela é mais complexa, assim, ela é mais moderna, tem mais coisas, né? Tem cromoterapia, né? Tem outras coisas e tal. Mas a ideia fundamental é que você vai tomar lá a ayahuasca, né?
E Uhum. você vai, por meio de um processo, né, de cantorias, né, você vai ter determinadas visões, né, ou a miração, né? Mas depois que você passa por esse ritual, o que acontece? Os seus sentidos ficam todos meio que acesos, assim, né? Você fica assim meio percebendo tudo, né? É como se tomasse uma droga, né? Assim, você percebe tudo, né? Você pode fazer isso induzido pela ayahuasca, né? Ou induzido por um êxtase ou por qualquer outra droga. Mas se você for fazer, por exemplo, um jejum prolongado de água no meio da floresta, você vai perceber que no segundo dia, né? Você começa a ter percepções, porque o seu organismo está querendo buscar água, né? Então ele quer procurar a fonte de água, ele quer procurar o barulho. E você começa a ter percepções de barulhos que você não entendia, né? De cores que você não via antes. Isso é muito normal, né? Assim, é a nossa percepção sendo cada vez mais exigida, vamos dizer assim, né? E quanto mais estímulo a gente tem, na verdade, menos nossa percepção é exigida. Dá para chamar isso aí de instinto de sobrevivência também? Então, o nosso instinto de sobrevivência, ele é parte fundamental da nossa realidade, da nossa natureza, né? E esse instinto de sobrevivência, ele no caso do pitagórico, ele vai falar assim, ó, não vai falar isso, mas vamos falar mais ou menos nesse princípio que você colocou. O princípio de sobrevivência é algo que faz com que você se entenda como parte integrante de um universo complexo. E nesse universo complexo, coisas acontecem que a sua percepção imediata não enxerga. Por que não enxerga? Porque você já está num estado de facilidades, né? No caso do mundo urbano, que você passa a não perceber coisas que acontecem fora do mundo urbano que são realidades, né? O Olavo tem uma teoria que ele tira do Louis Lavelle, né? Ele fala, ele chama de não sei se o termo é mais ou menos estar presente, né? Estar presente no mundo. E ele faz esse exercício, ele pega como filósofo, né? Ele vai no meio de um lugar ermo, né? Do mato e tal, senta em algum lugar e aí ele tenta primeiro se perceber ali, né? Ó, eu estou aqui e ele percebe o mundo ao redor dele e fala, e eu estou presente no mundo, né? Esse é um exercício praticamente pitagórico, né? De você tentar perceber isso, né? E aí o Pitágoras vai dizer, se você prestar muita atenção, se você tiver uma vida muito regrada, muito assim, muito direcionada para essa busca, né, de se compreender na realidade, você ouviria o que ele chama de música celeste, que é uma espécie de harmonia do cosmos, né? Como se os planetas, as estrelas, tudo isso produzisse uma certa música. É lógico que esse elemento ele parte da ideia dele de que tudo é número, né? E se o número, tudo é número, tudo é harmonia, e se tudo é harmonia, tudo é música, de alguma forma, ele fala isso, né? Mas ele fala também que você pode, de alguma forma, acessar essa harmonia. Agora, eu não sei se você vai acessar essa harmonia fisicamente, né, com o seu ouvido, né, com o seu tímpano, né, ou se você vai acessar essa harmonia espiritualmente, né? E aí é possível que seja as duas coisas, porque Pitágoras não vai separar uma coisa da outra, né? Então, sei lá, né, se você vai fazer, né, um processo desses de purificação e de ascese muito grande, talvez você realmente entre em contato com realidades naturais que para você hoje são espirituais, né? Para você hoje são sobrenaturais, porque a sua mente ela está tão acostumada com a matéria, com o materialismo, que ela se nega a perceber que alguma coisa a mais existe. Né? Entendi. Tá tranquilo? Tá de boa. Então, com os pitagóricos, o homem aprendeu a ver o mundo com outros olhos, né? Ou seja, como uma ordem perfeita, penetrável pela razão. Né? Então, a ideia é assim, aquela árvore está ali por uma razão. Né? Aí, essa árvore, ela propicia aquela outra, aquele pássaro que vem comer a fruta daquela árvore. Isso é tudo uma questão de perceber como o mundo ele é harmônico, né? E como eu sou parte dessa harmonia do mundo, né? E como eu não devo, de alguma forma, né, desarmonizar o mundo. Hein, Isaac, o princípio teleológico, ele é desde essa época? O princípio Assim, como teleológico, existência mesmo, assim, a gente percebe que a busca de encontrar finalidade, ela existia.
Mas esse princípio, esse termo teleológico, ele é a partir de quando? Então, eu acho que, assim, classicamente, né, o primeiro a usar isso como teoria mesmo é o Aristóteles, né? Só que isso está presente no mundo grego, vamos dizer assim, no ethos grego, né? A ideia de que os homens nasceram para um determinado propósito, né? Uma determinada finalidade, ela é própria do ethos grego, né? Exatamente por isso, para o grego, né, para a ética grega, é impossível você pensar numa ética grega onde o cara pode ser o que ele quiser. Na ética grega, você não pode ser o que você quiser. Você tem que ser aquilo que você nasceu para ser. Então, olha a diferença da ética moderna, né? A ética moderna é uma ética que busca a felicidade como satisfação, né, daquilo que você deseja. A ética grega é uma ética que busca a felicidade como algo que você encontra quando você descobre para que você existe. Então, essa ideia de teleologia, né, ela é própria da cultura grega, né? E em Pitágoras, essa ideia está muito presente, né? Quer dizer, a ideia de que nós nascemos para a harmonia, nós nascemos para o cosmos. E viver em desarmonia significa viver infeliz. Agora, veja, né? Que viver em harmonia significará que a pessoa não poderá desenvolver todos os seus desejos. Por quê? Porque o desejo desenfreado não é harmonia, né? O desejo desenfreado é desarmonia. O desejo desenfreado é você tocar as notas do piano de qualquer jeito, né? Sem levar em consideração o campo harmônico, sem levar em consideração a harmonia. Então, o que Pitágoras dizia? A felicidade moderna não é música, é barulho, né? Não é música, né? Assim, para barulho, tem outra palavra que eu queria usar. Ela é chiado, né? Ruído, não? É ruído, isso. A felicidade moderna é ruído, né? É ruído. A felicidade que ele propõe é música. A diferença é de que não há música sem ordem, não há música sem regras, sem técnica, né? Sem pausa, sem harmonia. É o chamado encadeamento. O encadeamento. Enquanto que no mundo moderno, você eticamente vai. Ah, não, agora eu quero ser isso, agora eu quero ser aquilo, agora eu quero casar, agora eu não quero mais estar casado, agora eu tenho filho, não quero mais saber desse filho, aí eu pego outro, aí eu faço outro filho no outro lugar, aí eu abandono esse filho para o outro, aí eu vou trabalhar, aí eu não quero mais trabalhar, aí eu vou virar mendigo, sabe? Essa confusão, né, de busca de sentido do mundo moderno, para Pitágoras, seria o quê? Você está vivendo numa espécie de sinfonia onde nenhum instrumento está tocando em harmonia com o outro. Todos eles estão fazendo só barulho, só ruído. Cara, era brabo, hein, mano? Você vê, né? A ideia de harmonia para ele é uma ideia muito importante, né? E daí a razão pela qual ele faz uma escola filosófica que parece um parece um convento, né? Parece um monastério, né? Tem regra para tudo. Por quê? Porque ele está tentando dizer para você assim, olha, se você quer ser um bom músico, né? Você tem que estudar técnica, você tem que estudar, você tem que aprender a ler partitura, você tem que aprender a executar as coisas de maneira tecnicamente precisas, né? Estava vendo esses dias um guitarrista, estava avaliando outros guitarristas no YouTube, né? E ele avaliava assim a forma como o cara segurava a palheta, né? Assim, ó, você vai tocar uma corda, a palheta tem que estar numa inclinação exata para não gerar um determinado ruído que ele escutava lá, né, do raspar das cordas, né? Então, assim, você vê, até o jeito de você segurar a palheta ali tem uma técnica específica, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Se você não desenvolve essas técnicas, você não consegue ter harmonia. E aí você vai viver no, na feiura, né? Você vê, né? A É, feiura. isso é bem verdade, até para tocar teclado também, se você não tiver. Ou piano, né? Piano. Se não colocar a posição correta em cima, você vai causar ruído. É, Porque, de forma involuntária, o teu dedo vai tocar numa tecla, numa nota que não é para tocar, se a posição estiver incorreta. sim, né? E aí tem assim, né? No piano, principalmente, né, você tem a força que você imprime na tecla, Isso, né? Ela faz sons diferentes, né? isso.
E aí, como que você... Ela potencializa o som ou ela suaviza o som? Sim. Aí você fala assim, não, mas assim, então tem o forte e o fraco. Não, não é o forte e o fraco, né? Tem uma série de vamos dizer assim, de números, né? Entre o forte e o fraco, né? Não, Qual são desses você infinitos. quer? Hã? São infinitos. São infinitos, né? Aí você pergunta, qual você quer? Qual exatamente a força que você quer? Aí você pensa, nossa, então isso aqui é uma coisa muito, né? É muito refinada, né? Ou seja, talvez um pianista, um super pianista, quando você aperta a tecla do piano, ele fala assim, olha, você tem que colocar menos força, mais força, até chegar no ponto certo, da nota certa, da vibração certa. Isso para ele é a busca da harmonia. Daí a questão de você ser um filósofo, né? Quer dizer, você não vai conseguir fazer isso sem técnica, né? Olha, No eu caso, tenho um amigo, fala só rapidinho, eu tenho um amigo, cara. O Tchau conhece ele, o Cunha. Seguinte, cara, ele toca violão. Pra você ter uma ideia, cara, ele falava pra mim assim: pega o violão aí, Ed. Aí eu pegava o violão, ele virava de costas e falou assim: ó, faz qualquer corda em qualquer uma dessas casas aí e faz o som dela. Aí eu ia lá, fazia, ele falou assim: ó, a corda é a tal, a casa é a tal e a nota é a tal. impressionante, né, cara? Eu E as, conheci um músico que fazia isso também, né? cara, ele era muito, o ouvido dele era coisa assim impressionante, cara. Então, né? Há uma técnica ali, né? Uma técnica. Esse cara, por exemplo, ele percebe coisas que você não percebe. Sim, Então, a percepção de mundo dele é uma percepção de mundo que vai ter sensorial. isso, uma percepção de mundo mais harmônica e, portanto, mais compreende melhor o mundo do que você. Sim. Talvez você não tenha que ser um bom músico, mas talvez você tenha que ser um bom ouvinte, né? Ou seja, é tentar sempre procurar estas perfeições, né? Essa aqui é uma imagem que vai estar presente em quase todos os ciclos esotéricos hoje, né? Na Nova Acrópole, Você no, acaba de livro. no gnosticismo, né? Capa de livro, né? Que é a ideia pitagórica de cosmos, né? Ou seja, né? Você vê as estrelas estão ali, né? Lua, né? Ou seja, se você cortar no meio, né? Exatamente no meio, a imagem ela é duplicada, né? Ou seja, há uma ideia de harmonia, né? Porque a ideia de duplicação, né? E as pessoas ali meio que fugindo, né? Meio que saindo da matéria para alcançar uma realidade superior, né? É bem esotérico isso, né? Perceba que ele está com um cajado na mão, né? Então ele é uma espécie de pastor, né? Ele é uma espécie de homem do campo, né? Que vai e está fugindo do quê, né? Ele está fugindo daquele meio ali, ó. Que vocês vão ver são as casinhas da cidade, né? Por quê? Porque já se observa, né? E o Pitágoras ele percebe isso também, né? Que o meio urbano, né? Ele tem um problema. A política tem um problema, né? Porque a política ela não busca harmonia, ela busca poder, né? E aí, quando ela busca o poder, ela é desarmônica, né? Ela é violenta, ela é contraditória, né? Desde sempre foi assim a política? Então, se você só não é assim, em tese, se você tiver o governante e os governados, Não, eu tô te perguntando se desde sempre foi assim, desde a época aí do sim, Império dos sempre foi gregos. assim. Sempre foi assim, por quê? Porque os políticos sempre foram pessoas que queriam poder, né? E provavelmente aqueles que não queriam poder não se tornavam políticos justamente porque não queriam, né, competir com os políticos pelo poder, né? Então, assim, você teve governantes, por exemplo, teve pretensos governantes, né, que procuravam o bem comum, que procuravam a justiça, que procuravam, né, essas coisas. Só que eles não duram muito, né, no poder. Por quê? Porque parece que a ideia do poder político na cidade é muito mais maquiavélica do que a gente pensa, né? Quer dizer, a ideia de manter o poder a todo custo, né? Não quer dizer que Pitágoras e Platão, né, e Aristóteles não vão propor uma política. Eles vão propor uma política harmônica, ética, né, que preserve o homem dessa desarmonia. Mas daí é uma proposição, né? Daí é você ter, de fato, a experiência real, né, material dessa política, não vai ter nunca, né? Bom, aí tem algumas relações entre o pitagorismo, né, e o orfismo. A gente já sabe o que é o orfismo, né, que é aquela religião de mistérios da Uhum. Grécia Antiga, né? Então há uma relação entre os dois, né? Por quê? Porque o pitagorismo ele é uma filosofia que tem uma pegada mais religiosa, enquanto o orfismo
é uma religião que tem uma pegada meio filosófica, né? Então, eles meio que se encontram, né? Uma filosofia com traços religiosos e uma religião com traços filosóficos, né? Eles se encontram. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho, será que as nossas igrejas hoje elas não vivem um certo de orfismo, dado essa característica aí de ritos de purificação? Então, o orfismo, eu acho que, não o orfismo em si, mas do gnosticismo, sim, né? Porque o que acontece? O orfismo é uma religião derivada da religião grega pública, né? Que é a religião pública é aquela religião de rituais, né? Para todo mundo ver, vamos dizer assim, né? Então, se você é um governante, você vai subir ao poder. Você tem que ir lá no templo de Zeus, fazer um sacrifício do touro, né? Se banhar no sangue do touro, e todo mundo vai ver que você vai fazer isso. Eu acredito nisso? Não, mas se eu for governante, eu vou ter que fazer isso, né? Eu vou montar uma lojinha, eu tenho que ir lá fazer o sacrifício ao Deus, né? Dos comerciantes e tal. Porque se eu não fizer isso, ninguém compra na minha loja, porque na minha loja, né? Se alguém comprar alguma coisa e esse Deus, o Deus dos comerciantes, pode ficar indignado com a pessoa, pode fazer alguma maldição e tal. Isso aí é o culto público, né? No culto de mistério, você tem assim, uma coisa mais secreta, né? O culto de mistérios é um culto mais secreto, ele é mais discreto. Aí, Agnóstico, né? então, aí quando chega o cristianismo, né? O cristianismo ele é uma religião pública, né? O cristianismo ele é desenvolvido para as pessoas poderem ver o que está acontecendo, né? O batismo é uma coisa pública, né? A Santa Ceia ela é uma coisa pública, assim, as pessoas podem ver isso, né? Não é uma religião discreta e nem secreta, né? O cristianismo. Mas aí dentro do cristianismo vão nascer grupos que vieram do orfismo, né? Que vieram dessa filosofia grega e que vão começar a dizer, olha, existe um nível do cristianismo que é público e existe um nível do cristianismo que é secreto. E aí vai formar o gnosticismo, né? O gnosticismo é esse nível secreto do cristianismo, né? Que somente os iniciados podem ter acesso a ele. Bom, esse pessoal do nível secreto, eles vão começar a desenvolver uma série de ideias com relação à realidade, né? Ideias, por exemplo, de que o corpo, por exemplo, algo negativo, o corpo é mal, né? E, portanto, Uhum. toda a realidade corpórea deve ser abandonada ou deve ser relegada, né, à marginalidade. Né? E essa ideia que surge nesse culto, surge nesse gnosticismo, ela acaba, de alguma forma, subindo para os não iniciados, né? Mas ela não sobe como uma compreensão mística complexa. Ela sobe como uma espécie de regra moral apenas, né? E aí as pessoas começam a ter elementos assim do gnosticismo dentro da religião pública cristã. Vou te dar um exemplo então, né? O exemplo de que, por exemplo, isso eu já ouvi inclusive, né? A forma como nós cristãos, né, lidamos com a sexualidade por muito tempo foi uma forma profundamente gnóstica, né? Quer dizer, se Deus criou os seres humanos, né, com órgãos sexuais que além de procriar tem a finalidade de dar prazer, né, de produzir prazer, o prazer em si, então, é algo criado por Deus. E ele pode ser experimentado, ele pode ser assim, desfrutado, né, sem problemas, né, dentro da relação matrimonial, né, vamos dizer assim. Mas para o gnóstico, esse ato sexual, ele é, de certa forma, embotamento do corpo, né? Embotamento da alma, né? Será melhor que você se abstenha da sexualidade para que você melhore a sua condição espiritual. Isso é gnosticismo, entende? Cara, então Isso será que o Orígenes, um dos pais da igreja, ele pensava meio gnóstico? Porque. profundamente, profundamente. Orígenes, ele era basicamente... Orígenes é um cara muito esquisito, né? Porque assim, ó, ele é um pai da igreja que acredita em reencarnação, ele acredita em metempsicose, ele é meio gnóstico. Então, assim, ele não é um cara assim muito certo das ideias para o nosso tempo moderno, não. É que na época dele, né, ele fez certas contribuições importantes, né? De defesa. Eu falo no que tange essa parte sexual, principalmente porque ele mesmo arrancou o órgão sexual dele, né? Sim, sim, sim. Ele se tornou um eunuco, Irineu né? de Leon, ele é. Oi? Irineu.
Não, Ué, então, o Irineu também, né? Assim, o Irineu, o Tertuliano, né? O Irineu um pouco menos, né? Mas esses caras também, eles assim, estavam imbuídos, né? De uma atmosfera muito gnóstica da época deles, e eles estavam assim, tentando meio que dizer, olha, o cristianismo, ele não pode ser uma coisa de iniciados, né? O cristianismo tem que ser algo público para todo mundo. Mas é muito impossível que eles não tivessem elementos gnósticos dentro deles, porque não havia ainda, né, uma construção doutrinária, na verdade, dogmática estava sendo construída, clara. né? Não tinha nenhum manual doutrinário do cristianismo. Então, o que acontecia, né? Havia lá o cristão gnóstico e ele era cristão, até o momento em que a igreja, né, começou a entender que aquilo era heresia. E aí você falou assim, olha, você não pode mais ser isso. Aí o cara começou a entender, né? Ah, tá, né? O cara não, né? Os outros que vieram depois, né? Então é um processo, né? Mas assim, isso vai ficando, elementos gnósticos vão ficando, né? Na estrutura do cristianismo adiante, né? Você pega, por exemplo, os místicos da Igreja Católica, os místicos cristãos, né? Eles são, assim, eles têm muitos elementos de gnose ali, nas ideias dele, né? Santa Teresinha de Menino Jesus, né? São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, são homens e mulheres, assim, gigantes espirituais, né? São pessoas que você lê, você tem, assim, um contato com a espiritualidade muito profunda. Mas existem elementos ali que são elementos que não estão presentes na doutrina, assim, vamos dizer, mais pública do cristianismo, né? Agora, eu não estou dizendo para você que o gnosticismo é todo ruim, né? Ele não é todo ruim, mas às vezes tem elementos que são problemáticos. Esse negócio de você desqualificar o corpo é muito problemático, né? Por quê? Acho que é o maior problema do gnosticismo, acho que é isso aí, cara. Você desqualificar a matéria. Porque se você É, desqualifica a matéria, Jesus esquece, o cristianismo morreu, acabou. exatamente, né? Exatamente, né? Aí é melhor se suicidar logo, né? Porque aí É, você já acabou, liberta o corpo da entendeu? matéria, né? E Jesus fez como deu o Deus encarnado. Pô, não, ele não podia ter sido Deus porque ele não podia, um Deus não podia se compactuar, né, se congruar com a matéria. Então, o cristianismo está morto. Exatamente, né? Então é bem isso, né? Assim, né? Então tem elementos do gnosticismo que são interessantes, que são bons, né? Por exemplo, a ideia de você se comprometer, né, com a busca de conhecimentos que não são só aqueles dados, né, mas aqueles que são assim buscados numa espécie de contemplação e de meditação profunda. Isso é uma coisa gnóstica e é boa essa relação, né? Então, você, não, olha, eu vou meditar nisso aqui é, espiritualmente para procurar verdades que são mais profundas do que só aquilo que está sendo dado, né? Isso é muito importante para a busca do conhecimento. A partir daí, você pode descobrir verdades que não estão dadas ali, né? Mas é sempre perigoso você encarar essas verdades como verdades fundamentais, por exemplo, para a salvação, por exemplo. Então, são essas questões, né? E é o pior problema do gnosticismo, eu acho que é esse aí, cara. É É, desprezar a matéria, né? é, Esse desprezar a problema é todo o matéria. cristianismo. Eu acho que não é só esse problema, né? Para mim, o maior problema do gnosticismo é você acreditar que você pode ser salvo por si mesmo, né? Sem a ação a ação salvífica do Cristo, né? Esse para mim é o maior problema, né? Porque a Sim, salvação gnóstica é por meio do conhecimento, né? é meritória, né? Certo, certa forma meritório por meio do conhecimento, né? Eu acho que isso é uma ideia muito danosa, Esse né? conhecimento é dado só a alguns poucos, né? Não E são isso todos. por isso mesmo, né? Mas essa ideia também da desqualificação da matéria é uma coisa muito problemática também, concordo com você, sim. Eu acho que está de pé de igualdade. Tem outros problemas ali, né? Menores também. Mas, assim, é o que Sabe, tinha naquele momento. sabe por que eu te perguntei do ofismo? Porque o ofismo, se eu estiver enganado, você me corrige aí. Não é aquela ideia de você, ainda na vida terrena, você se preparar para uma vida mais elevada? E isso Sim, acontece por meio de ritos de purificação? mas isso também tem no orfismo, mas isso não é o central, vamos dizer assim, né? Isso é o periférico, né? Esses ritos de purificação, eles são importantes no orfismo, assim como é importante para o Pitágoras, né? Toda aquela prática dele lá de a descrição de comida, né? De roupas e tudo mais e tal. Mas a prática, o que o orfismo ele traz para você é uma espécie de noção de que a sua alma imortal ela precisa ser cultivada
E você viver sem cultivar a alma imortal é viver apegado à matéria pura, e a matéria pura, ela é danosa. Né? Por quê? Porque aí você pega assim, né? Ó, de certa forma, o que o orfismo está fazendo? Então, assim, olha, você tem que olhar para o espírito, porque os gregos, na época deles, só olhavam para o corpo. É a Olimpíada, é a competição, é a nudez, né? É a sexualidade, né? Ou seja, o grego antigo, ele olhava muito para o corpo. E o Orfeu está falando, olha para o espírito. Mas aí você tem dois polos, vamos dizer assim, né? Extremos, né? Um que só olha para o corpo e o outro que só olha para o espírito. Aí vem o cristianismo e fala assim, não, o corpo é importante, mas o espírito também é. Então, assim, ele meio que tenta equilibrar essas duas coisas. E o gnosticismo, ele é o resultado disso, né? Aí ele fala, não, vamos olhar um pouco mais para o corpo, vamos olhar um pouco mais para o espírito, e aí começa essas duas relações, né? E aí eles se misturam em determinado momento, e depois tem o momento da purgação, né? Acho que tem muito mais elementos de gnose do que eu fiz na igreja cristã hoje. Isso, é. O gnosticismo, ele é muito presente em vários elementos da concepção cristã. Um dos exemplos, né, é quando o orfismo entra, por exemplo, na nossa concepção teontológica, né, sobre quem é Deus, né, ele vai dizer que Deus é um ser que é bom e que tem a sua contraparte equilibrada, que é o ser mal, né? E que Deus e o mal, Deus, né, e o ser mal, né, Deus e o diabo, têm poderes equivalentes e, de certa forma, harmônicos, né? Ou seja, Deus precisa do diabo para ser Deus e o diabo precisa de Deus para ser o diabo. Essa é uma ideia. Isso aí é a dualidade da deidade? Isso. É o princípio de dualidade. Isso é uma ideia gnóstica e é muito presente na nossa concepção cristã hoje. Isso é muito, muito mesmo. Aí você pergunta, mas isso é cristianismo? Não. Se você for olhar no texto bíblico, se você for olhar nos pais da igreja, se for olhar na teologia, isso não tem nada a ver. Tudo errado isso. Uhum. Mas tem uma origem, né? Essa origem, ela vem lá do culto babilônico dos persas, né? Do zoroastrismo, e ela perfaz ali o gnosticismo grego e ela acaba permanecendo, né? É o que o antropólogo Fraser fala que ele é a sobrevivência, né? É uma sobrevivência de uma percepção antiga e, apesar dela já ter sido refutada racionalmente, dogmaticamente, doutrinariamente, ela persiste. E tem muito disso, né? Tem muito disso. Não, tem muito mesmo. A gente ouve o tempo todo, ouve falar que, ó, o diabo, ele tem poder, ele não brinca de ser diabo, etc e tal, e criando uma dualidade, entendeu? Entre Deus e o diabo. Sim. Aí você fica, pô, cara, mas você sobe no público da igreja para falar mais do diabo do que do poder de Deus? Sim, é. Mas é aí que tá, né? É essa questão. Eu estava conversando com um professor, estava tendo uma aula com um professor que ele é um bandista, né? Ele estava dando uma aula sobre religiões afro-brasileiras para mim. E aí ele falando para mim, falou assim, olha, eu sou um bandista, sou macumbeiro, né? Lá do Morro do Rio de Janeiro, né? Sou macumbeiro. E eu me sinto muito à vontade em igrejas como a Universal. Para mim, entrar na Igreja Universal não é muito diferente de entrar no terreiro de Macumba. A única diferença é que no terreiro de Macumba tem Exu. Na Universal não tem o Exu. Ou seja, o Exu fala, mas eles querem, tipo, deixar o Exu do lado de fora, né? O Exu pode falar também. Então você vê, de certa forma, essas questões elas vão sincretizando, né? E elas vão se tornando sobrevivências, né? A gente deveria não ter essa relação, talvez, né? Mas a Universal é uma prova aí, ó, de que o Evangelho hoje, modernamente, depois de tudo que a gente já desenvolveu como teologia, ainda consegue fazer relações Olha, sincréticas. não são só as neopentecostais, não, viu? Muitas igrejas pentecostais também. Ah, sim, né? Eu não duvido não, não duvido não. Eu não entendi o que ele falou. Ele disse que ele entra na Igreja Universal ou ele só comparou? Não. Ele falou que quando ele frequenta, quando alguém convida ele para a Igreja Universal, né? Ele se sente tão confortável, tão bem, se sente em casa, como se ele fosse num terreiro de Umbanda. Ele falou assim, olha, é muito parecido, né? Só que só parece ser um pouco mais asséptico, né? Um pouco mais moderno, né? Tem ar-condicionado, né? Tem as cadeiras estofadas, né? Tem o pessoal mais bem vestido, de terno e gravata, né? O pessoal não tá de branco, né? Nem todo mundo tá de branco. Mas a música não é atabaque, né? Tem mais instrumentos, né? Mas ele fala, o sentimento que ele tem, religioso,
é muito parecido, né? O que significa? Significa que, de alguma forma, aquele culto, né, cristão, ele acabou assimilando elementos do outro culto, né? Que é o que aconteceu com o cristianismo no começo, né? Ele assimilou elementos do gnosticismo, né? E aí vem todo um processo de purgação que vai purgar determinados elementos, mas vai acabar mantendo outros, né? Isso é normal. Cara, e essa parte mais forte, parece que você falou nas igrejas hoje, do gnosticismo, é essa ideia de meritoriedade da salvação. Cara, isso é falado, você precisa fazer isso, você precisa fazer Isso. aquilo. Ainda que você pegue textos bíblicos como o de Gálatas, texto bíblico como o livro de Colossenses, que Paulo combate primeiro os judaizantes em Gálatas, depois os gnósticos em Colosso, mas ainda assim, cara, você não vai, dificilmente você vai ver na igreja alguém falando que exceto as reformadas, né? Falando que a salvação ela não depende de você, que ela depende de você. Você precisa escolher praticar o bem, você precisa escolher isso, você precisa escolher aquilo. E ainda que o texto bíblico seja claro, cara. Aí eu fico às vezes me perguntando, por que que os pastores não pregam a graça de Deus na sua essência, de que ela é quem transforma e é quem ela que conduz o indivíduo? Tem Entendeu? ensino. Às vezes a Tem ensino. resposta. Oi? Falta Sei lá. ensino. Falta É, ensino, por exemplo, assim, tu tem hoje quantos anos? Eu? eu, É. O Mês Ed. mês que vem 38. Então, hoje tu já tem esse pensamento, né? De repente na tua igreja tem um guri de 18 anos que vai aprender contigo. Não, até de 40, de 50, entendeu? Não, tô dizendo. Só que o correto seria, desde que nem a gente conversou, desde os 12 anos, o pai já pensar em preparar o filho para uma vida espiritual, para ter um emprego, para casar. E ele não, hoje prepara o filho para tirar a carteira com 18 anos de motorista. isso É a única coisa que você- eles falam. E para ser livre aos 18 anos. Então a igreja, ela não substitui a família, mas ela tem uma, que nem tu falou. Como que e você aí, vai chegar e vai interromper o que o pastor está ensinando se ele está ensinando errado? Você vai falar o quê? Se ele está pregando em cima do púlpito? Tu até pode perfeito. falar para ele e vai dizer para ti, se não, não, jovem. Eu prego, eu sou o pastor, se quiser sair da igreja. Imagina. É. E aí, É assim que acontece. você, Thiago, falou um negócio assim fantástico. Você falou assim: olha, a gente prepara os nossos filhos, né, para determinadas coisas da vida. Quer dizer, você não prepara o seu filho para a vida, você prepara o seu filho para ele conseguir certas coisas para a vida. Isso aí. Não para a vida, mas para conseguir coisas para a vida, né? Ah, não, você vai conseguir carteira de motorista. Depois? Não, depois você vai ser motorista. Você não ensinou ele a ser ético. Você não ensinou ele a ser moralmente responsável. Você não ensinou ele a ser... Então, o Pitágoras já falou assim, ó, se você não ensinar o cara a ser harmônico, não adianta ensinar o cara a conquistar coisas, porque as coisas que ele vai conquistar serão mais desarmonia para ele. Ele vai provocar o caos na vida dele. Mais caos. Timóteo foi quem foi porque o apóstolo Paulo morreu para ensinar ele. Ah, sim, né? E aí, né, tem toda a Olha o que o questão lá. apóstolo Paulo fez. Mas é bem isso, né? Ou seja, se o Pitágoras ensinar o cara a ficar rico, o cara vai ser um rico desarmônico, né? É isso aí. Então, depois que o cara conseguiu a harmonia na vida dele, ele pode pensar se ele quer ficar rico ou não. E de repente a riqueza dele vai ser uma riqueza que vai contribuir para a harmonia do mundo, né? Provavelmente não, porque o cara que ele está em sintonia, em harmonia com o mundo, ele não tem em harmonia, se eu falo com a realidade, né? Ele não tem mais a ambição, né, de poder, né, de sede de poder e tal, essa coisa toda. Mas é nesse sentido, sabe? Se a gente ensina as pessoas a conquistar coisas, a gente não está ensinando as pessoas a serem harmônicas. Está ensinando as pessoas a serem conquistadoras, né? E aí a harmonia fica para o segundo ponto. Bom, aí o Pitágoras, então, ele vai, né? A ciência pitagórica era cultivada com a finalidade de purificar e libertar a alma do corpo, né? Então, essa é uma questão que é parecida com o orfismo também, né? Purificar para libertar a alma do corpo, né? E esse é um elemento que está presente também em muita tradição cristã, que é errado, né? Nós não temos que libertar a alma do corpo, nós temos que libertar o corpo do pecado, né? Que é uma coisa diferente. Né? No caso aqui do Pitágoras, oi? Não, sim, isso mesmo. Diferente. O Pitágoras, ele como está vivendo um contexto onde a valorização do corpo pela cultura dele é muito forte, ele vai para o outro extremo, né? Ele fala assim, ó, então vamos libertar a alma do corpo, porque a alma é imortal, Pitágoras vai dizer, a alma é imortal, e sendo ela imortal, ela tem mais valor do que o corpo que é mortal.
Aí vem o cristianismo e fala, não, o corpo não é mortal. O corpo, ele é transitoriamente mortal, né? Porque ele vai ressuscitar, certo? E nesse ponto, você começa a ter uma valorização do corpo no cristianismo. Pelo menos em nível doutrinário, né? Em nível dogmático, né? Mas a crença, mais a prática religiosa, ela vai permanecer essa prática de libertação da alma do corpo, né? Por isso você vai privar o corpo de todas as possibilidades dele de satisfação, né? Aí eu já fui pastoreado, né? Eu era pastor numa igreja onde o pastor presidente da igreja, né? Ele era absolutamente contra, né? Você beber qualquer quantidade de álcool e você ter qualquer manifestação tipo de dança, né? De você, por exemplo, ir numa festa de casamento, né? E poder dançar, por exemplo, sabe, no final da festa. Ele achava que isso era algo pecaminoso. Ou seja, era uma tentativa do que? De dizer, olha, se isso é do corpo e se satisfaz o corpo, não pode. O que é errado, né? Na tradição cristã é errado, né? E essa é uma ideia que vem lá do gnosticismo. Agora, se você está numa sociedade onde você só valoriza o que é do corpo, é natural que você tenha uma contraponto. Isso que esse contraponto é meio assim, né? É meio radical para o outro lado, né? A ideia é, como Aristóteles vai dizer, né? Procurar o meio termo, né? O equilíbrio. Tá tranquilo? Tá de boa. A Pitágoras foi o primeiro a sustentar a doutrina da metempsicose, né? O que é a metempsicose? Vocês lembram? É a transmigração da alma, né? Isso. Então, a alma sendo imortal, né? Todas as almas sendo imortais, elas não podem ser criadas, né? E recriadas, né? Elas foram criadas uma vez e pronto, né? A ideia, então, é que todas as almas, elas já existem prontas desde que o universo existe, né? Quando o universo foi criado, as almas foram criadas junto com o universo. E aí tem lá uma quantidade X de alma lá, sei lá, né? 20 bilhões de almas existem. E essas almas, elas estão vindo para encarnar, né, em animais, em seres humanos, e depois de desencarnar, elas vão para o mundo das almas para voltar novamente para encarnar, né? Então sempre há a mesma quantidade de almas, né? Mas tome cuidado para não entender a alma aqui como um princípio de identidade, porque não é bem isso, né? Quer dizer, a alma que está no Pitágoras hoje, ela vai reencarnar, e quando ela reencarnar, ela não vai ser mais a alma do Pitágoras, ela vai ser a alma de outra coisa, né? Ou seja, Pitágoras é uma transitoriedade, né? O Pitágoras, ele é mortal. A alma do Pitágoras, não. Mas a alma do Pitágoras, ela não é alma do Pitágoras, né? Ela é uma alma no Pitágoras. Dá para entender isso? Dá. Né? A alma do cachorro não é a alma do cachorro, é uma alma no cachorro, né? A alma que está em mim agora, ela já esteve no cachorro em outro momento. E ela poderá estar no jacaré no outro momento. Não é a minha memória, não é a minha personalidade, não é a minha identidade. É esse princípio imortal que é a alma que é presente em tudo, né? Essa alma, claro, né, que ela tem elementos lá de razão, né, elementos de emoção e tal, só que ela não se define pela pessoa ou pelo ser que ela habita, porque ela é maior. O espiritismo ele pensa diferente sobre isso, não pensa? Bem diferente, ele pensa exatamente o contrário, né? Por exemplo, né, você não pode reencarnar em animais, né? Ou seja, a encarnação ela é um processo evolutivo, né? E de certa forma, você pode manter determinadas memórias. Habilidades também. Isso, você pode manter, porque é um processo evolutivo, né? É um processo de aprimoramento, vamos dizer assim. No caso da metapsicose, não é isso. Né? A metapsicose é um processo quase mecânico, né? Ou seja, o mecanismo do mundo é assim, as almas elas vão vindo e voltando, e aí se ela permanece com essas memórias, né? Ela vai cada vez sendo mais complicada, né? Porque você vai ter a memória que foi a barata um dia, depois a memória que você foi um elefante, depois a memória que você foi um rei, depois a memória que você foi um escravo, depois a memória... Então, assim, não se acreditava nisso, né? Nesse momento, pelo menos. Né? E essa aqui era a doutrina que o Orígenes acreditava, né? Ele acreditava na metempsicose. Mas qual que é a diferença do Orígenes? O Orígenes acreditava, assim como os órficos, né? Assim como o Pitágoras,
que era possível que essa alma ela saísse do processo de reencarnação por meio de uma elevação até a divindade pura, né? Ela pudesse sair desse ciclo, né? Vamos dizer assim. O que é a salvação? A salvação é sair dessas reencarnações porque o corpo é ruim, né? Bom, uma vez que o fim do universo era o de voltar a viver entre os deuses, olha só, né? Então, quem são os deuses para Pitágoras? É o retorno, né? É a busca do retorno. Não lembro qual foi a palavra que tu usou, mas é você retornar não a sua origem. Eu não lembro o conceito que tu usou na época, né? Mas você voltar a viver entre os deuses é você passar por aquele processo de purificação e voltar à sua essência natural. Alguma coisa Certo. do tipo. Mas quem são os deuses para Pitágoras? Não lembro, Porque não. ele vê Os tudo com números. números. Números, É os isso. números. Números, é isso. Então, Números. a sua alma deve voltar a viver com os números. Ou seja, a sua alma deve virar um número. Virar um número. Então, os pitagóricos introduziram o conceito do reto agir, né? O que é o reto agir? Reto voltar, né? Agir ação, né? Não é voltar, né? O reto agir é o quê? É a ética, certo? A ética aí, ética. O reto agir é a ética, ou seja, ele criou a ética, o Pitágoras. Ele criou a primeira, vamos dizer assim, a primeira teorização sobre a ética. Reto, isso. Reto, vem de reto. Ele Isso. criou o reto agir, né? A ética humana, como tornar-se seguidor de Deus. Mas o que é Deus para Pitágoras? Os números. Os números, né? A harmonia. E viver em comunhão com a divindade. Né? Então, o que é viver em comunhão com a divindade? Harmonia com os números. Harmonia com Os... os números, né? Harmonia com a realidade, né? Harmonia com a física, né? Então, vê, ser seguidor de Deus, para Pitágoras, é ser seguidor da harmonia do universo. A harmonia Não é dos que antes dos números, ele sabia que tinha algo, né? Antes dos números, ele sabia que tinha. O que tinha? Tinha o infinito, né? Que é o indeterminado, né? E aí, o indeterminado é aquilo que existia antes dos números. Por que ele fala isso? Porque os números são determinações. Você lembra que eu falei isso na aula passada, né? Sim. O estranho é que ele considera os números menores melhores, né? Porque Então, ele não olha em quantidade, ele olha em. isso é, porque assim, ó, o número é aquilo que nós temos como a forma como nós podemos compreender a realidade. Porque se nós pensarmos na realidade como infinita, a nossa mente não consegue compreender isso. Porque a nossa mente não tem uma capacidade de compreensão infinita. A nossa mente ela tem uma capacidade de compreensão finita, determinada. Por exemplo, né? Como é que eu compreendo uma árvore infinita? Como é que eu explico uma árvore infinita? Eu não consigo explicar uma árvore infinita, mas eu consigo explicar uma árvore determinada. Essa árvore, ela tem tantos metros, ela tem tanto diâmetro, ela tem tantos galhos. Se essa árvore for infinita, eu não posso falar nada disso dela, certo? Mas pensando em números, eu entendi. Mas aí eu pego distância entre dois pontos da árvore ali, ele vai ter infinitos números. Certo, né? Só que a distância entre dois pontos é uma delimitação do infinito. Ou não é? Sim, Está limitando o infinito. sim. E é somente assim que a realidade poderia se tornar real, material. Porque como a realidade se torna material? Quando há um processo de determinação. Quando isso começa a acontecer? Quando os números começam a aparecer. Então, os números são o primeiro processo de determinação. Mas o número, ele é um negócio abstrato, né? Assim, é um negócio, é uma entidade, né? Não material. Não material, como que eu falo aqui, né? Não física, vamos dizer assim. Eu não quero nem dizer a palavra física, né? Não composta de elementos que se deterioram, né? Os números são determinações eternas, né? Nunca acabam, né? O número 1 nunca acaba, né? Ele não morre nunca, ele é imortal. Só que ele é determinado. O 1 é 1, não é 2. E o 2 é 2, não é 1. E o 1 não é infinito, apesar de ter elemento infinito nele.
Então, mas que eu entender, para Pitágoras, quem veio antes, o 1 ou 2? Começou do infinito para baixo ou do 1 para cima? Não, o primeiro é o 1. E lembra lá que o Primeiro Pitágoras vai dizer, né? Primeiro é o 1 por quê? Porque o 1 é o número par ímpar, né? É o número de onde todos os números derivam. Mas veja, Então, ele tinha mais poder para ele, então. não tinha mais Ele poder. tinha, ele Ele tinha uma... comparava os números com Não, deuses? não, por quê? Porque os números, eles têm qualidades específicas. O número 1 tem uma qualidade que o número 2 não tem. E o número 2 tem uma qualidade que o número 1 não tem. Por isso, o 2, ele seria uma entidade equivalente ao 1. Ele é equivalente. Ele é do mesmo poder, da mesma dimensão, só que eles são características diferentes. Se tivesse só um, nós não teríamos, por exemplo, a noção de contradição, né? A noção de quente e frio, a noção de alto e baixo, a noção de proporcionalidade, entende? Então, sem o 2, o 1 fica pobre, vamos dizer assim. Sem o 3, nós não teríamos noção de tridimensionalidade. Então, sem o 3, o nosso universo seria uma folha de papel, né? Onde todo mundo é 2D. Sem o 4, você não teria... Então, cada número, ele vai carregar um elemento, né, em si mesmo e dá a ele uma característica única, né? Que faz com que ele componha harmonia com os outros números. Então, não há um número mais importante do que o outro, mas há números que derivam dos outros, né? Quer dizer, do 1 derivou o 2, do 1 e o 2 derivou o 3, né? Do 1 e o 3 derivou o 4, do 2 e do 3 derivou o 5, e assim vai. Essa é a chamada sequência Fibonacci, né? Que é você somar 1 mais 1, 2, né? 1 mais 1, 2. Aí 1 mais 2, 3. Aí 3, 2 mais 3, 5. Aí 3 mais 5, 8, né? É a sequência Fibonacci, que é onde vai se compondo, né, essas ordens cósmicas do mundo. Então, Tiago, a questão aqui é a seguinte: o que vem antes do número, o que vem antes do 1, não é o zero para Pitágoras. O que vem antes do 1 não é o negativo para Pitágoras. O que vem antes do 1 é o indeterminado, é o infinito. Mas como a nossa mente, como a realidade, ela não é infinita, como a realidade não é infinita, a realidade que eu falo é o planeta, o mundo, né, a rocha, a planta, seres humanos, como não são infinitos, eles devem ter sido produzidos por uma entidade que derivou do infinito. E a entidade que derivou do infinito foram os números, porque os números são determinados. Os números são finitos. Cada número é finito. Um é um, não é dois. Tá difícil de entender ou não? Não, tá de boa. Tá de boa. Tá? Então, por que viver com os deuses, né? Por que a nossa alma vai viver com os deuses? Porque a nossa alma não é infinita. A nossa alma é imortal, mas não é infinita. Então, não tem como ela viver com o infinito. Olha, isso aí é bem cristianismo isso aí, viu? Então, o cristianismo ele vai se aproveitar, né, dessas reflexões, claro que não exatamente dessa forma, né, mas com resquícios disso, né, Porque eu falo porque um atributo de Deus é a eternidade. A gente não vai ter o atributo da eternidade. Certo, exatamente. É nesse sentido. Mas você vê, né, Deus, um atributo de Deus é a eternidade. Mas Deus, ele é um ser infinito e ao mesmo tempo determinado. Ele é infinito porque você não consegue encontrar, né, os seus limites, né, vamos dizer assim. Só que ele é determinado porque você consegue tocar nele. Ele é determinado porque ele fala de algum lugar, né? Ele fala de um ponto específico, né? Claro, né? Eu estou falando de Cristo aqui, né? E aí eu estou falando que Cristo no Novo Testamento é muito mais claro a gente ver isso, mas ele está presente no Antigo Testamento também. Quando Deus fala de algum lugar, certo? Sim, entendi. Agora eu entendi. A voz não sai do infinito. A voz, porque se a voz sair do infinito, ela é infinita, então ela nunca vai acabar, não tem como. A voz, ela sai de algum lugar. E se ela sai de algum lugar, ela é um processo limitante. Então, quando Deus fala, ele é um processo limitante. E aí, quando o João vai dizer quem é Deus falando? É o Logos. É o Logos, né? É Cristo, né? Então, Cristo é um Deus
é um Deus delimitado, né? Delimitado. Delimitado que possui eternidade, delimitado que possui infinidade, mas é um Deus limitado. Delimitado, limitado não, delimitado. E a prova máxima da delimitação dele é que ele vira homem. Né? E ele vira homem para sempre, eternamente. Ou seja, no céu eu verei ele limitado. Deus está ali, ó, naquele lugar. Mas ele não está em todo lugar? Também, mas está ali, ó. Eu estou vendo Deus ali. Mas ele está aqui? Tá, mas ele está ali. Você percebe a sutileza do argumento, né? O Jonas Madureira vai dizer que a teoria da Trindade, né, ela humilha o intelecto humano, né? Ela humilha o intelecto humano moderno, né? Não humilha o intelecto humano primitivo, lá, o antigo, né? Essa teoria... E sempre tinha essa percepção de Exato. funcionalidade triuna, né? Exato. Ou seja, perdão, ela não humilha Pitágoras, ela não humilha Platão, ela não humilha Aristóteles, ela não humilha Sócrates, ela humilha a nossa mente moderna. Ela humilha Descartes, né? Que era o matemático, né? Ela humilha a mentalidade, ela humilha o humano quando o humano acha que a sua racionalidade é o suficiente para determinar a verdade do mundo. Nesse ponto, sim. Né? Uhum. Mas, para os antigos, né? E aí a ideia de a gente aprender com os antigos. Né? Para os antigos, isso era uma coisa absolutamente tranquila. Né? Tão tranquila que o desenvolvimento dessa ideia, na Bíblia, ele é quase pressuposto. Você percebe que a Bíblia não desenvolve a teoria? Ela nem usa a palavra Trindade, né? Nem precisa. Né? Só percebe. Não precisa, exatamente. Vai ser quando? Quando os filósofos lá, influenciados por ideias, né? Que são ideias mais matemáticas, né? Quando os pais da igreja mais matemáticos vão querer explicar isso. E aí vai dar problema. Por quê? Eles estão usando uma outra categoria já, que é uma categoria um pouco mais moderna. E aí, mas é claro, né? Assim, ó, você pega lá, por exemplo, né? A discussão da Trindade lá dos pais capadócios, né? Do Agostinho, é uma discussão totalmente diferente da discussão moderna da Trindade. Né? Modernamente, fala assim, não pode 3 ser ao mesmo tempo 1, porque isso é uma contradição axiológica da matemática. Cara, você está reduzindo a matemática a números abstratos, enquanto que os antigos entendiam os números como entidades concretas, né, de um mundo que não é um mundo material. Então é muito diferente, né, essas duas relações. Nós vamos chegar nisso quando nós chegarmos lá em Tomás de Aquino, nós discutimos uma questão que é a querela, né, a disputa dos universais, onde eles começaram a discutir se, quando eu falo assim, o número 1, houve um momento na história da Idade Média onde alguns teóricos, né, alguns filósofos diziam, quando eu digo número 1, eu estou falando somente do nome, eu estou produzindo uma palavra que não tem nenhuma conexão com a realidade, é só uma palavra. Tipo, Deus é só uma palavra, não é um ser. É só uma palavra, não é uma entidade. Né? E haviam outros, como Tomás de Aquino, que vai dizer, não, Deus ele é uma palavra e também é uma pessoa, também é um ser que existe realmente. Né? E o número, a mesma coisa. O número é uma palavra, mas também é uma entidade que existe realmente. Mas deixa para depois. Professor, eu tô entendendo muito bem, só que eu queria entender como que ele pensava sobre a causa e efeito. Porque nós sabemos que o 1 não gera o 2, mas para ele gerava. Então, porque 1 mais 1 é 2. Isso, é. Mas o 1 não pode, o 2 não pode ser efeito do 1. O 2 não pode ser... Não, veja bem, não é que o 1 gerou o 2, é que o 2 foi derivado do mesmo princípio que é o 1. Qual é o princípio que deriva o 1? Qual é o princípio que está antes do 1? O infinito. Aí eu pergunto para você, o 2 está no infinito? É o limite do infinito. O 2 está no infinito? Tá, né? Tá no infinito. O 3 está no infinito? Tá. O 4 está no infinito? Então todos eles podem ser derivados do infinito. Entendi. A causa é o infinito e eles são os efeitos tudo.
A causa... Não, veja bem, o infinito, ele é o infinito, vamos dizer assim. O que é o número? O número é um efeito. Vamos pegar essa categoria que você está colocando. Ó, essa categoria que você está colocando aí é uma categoria aristotélica, tá? Não é pitagórica. Mas eu vou... É porque eu queria entender a diferença disso. Beleza. O número, o que causa o número é um movimento chamado determinação, delimitação. Então, a causa dos números é a delimitação, não é o infinito. Quando do infinito se processa esse movimento da delimitação, aparece o número 1. O 1 é o efeito da delimitação. Mas essa causa, ela tem a sua origem onde? No infinito. É como se você dissesse assim, ó, não é que... deixa eu tentar pensar uma coisa aqui mais material para tentar dizer. Um violão, ele não é a causa da música que ele produz. A música que o violão produz não é causada pelo violão. Ela é causada pelo movimento de ferir, né? Vibração das cordas. Entende? Então, o que causa o som do violão? É a vibração das cordas. Mas o violão, por si só, não causa nada. O som que eu escuto é o efeito da vibração. Então, é a vibração que é a causa. Dá para entender isso ou não? A causa do som é a vibração, não o violão. Isso. O violão está lá. O violão pode me ofertar milhões de sons diferentes. Todos esses sons estão no violão de alguma forma. Mas o violão sozinho não poderá causar nada. Se alguém for lá, se houver um movimento para vibrar o violão, vibrar as cordas do violão, aí ele vai começar a causar coisas. Isso é Tomás de Aquino também, né? Sim, essa relação de agente ativo, agente passivo, essa relação entre... É o que eu falei agora para o Tiago. Eu falei, essa categoria ela é aristotélica, né? O Tomás de Aquino é aristotélico. Então, eu estou usando uma categoria aristotélica para entender o pensamento do Pitágoras, que é uma coisa... E é para ser o contrário. Tem que entrar Pitágoras primeiro. Não é o que é para ser o contrário. É porque o Pitágoras não pensou assim. Entende? O Pitágoras não pensou em causa e efeito. Então, você está pedindo para eu explicar como o Pitágoras pensava, partindo de uma teoria que o Pitágoras não inventou. O Pitágoras nem conhecia. Mas dá para fazer isso, não tem problema, né? Eu posso pegar lá, o Aristóteles está explicando que o que o Pitágoras estava dizendo era isso. Mas o Pitágoras não pensava dessa forma. O Pitágoras pensava assim, existe o infinito é tipo como se fosse assim, um mar, né? Um mar, e de repente uma gota de água, ela, sei lá, né? Ela se desprende do mar e ela vira delimitada, ela vira uma gota. O que causou essa gota sair do mar foi uma força, foi um movimento, né? O movimento pode ter sido o quê? Pode ter sido uma evaporação, pode ter sido um impacto, pode ter sido gravidade, eu não sei o que foi essa força. Mas uma força, um movimento fez com que algo se desprendesse do mar, e aquele algo é parte do mar também, né? Mas agora é uma coisa limitada, né? É uma gota do mar, é uma gota do oceano. Eu poderia dizer assim, se eu for lá no oceano e pegar uma gota dele, eu causei a existência daquela gota por meio de um processo de delimitação. Eu fui lá e peguei uma gota do oceano e eu delimitei aquela gota. Eu sou a causa dessa gota, não o oceano. Agora, a questão é, qual é o agente que faz a causa dos números? Então, o Pitágoras vai dizer, esse agente chama-se delimitação. Ele não é um agente, eu não sei se ele é agente consciente, ele é um agente que causa isso, delimitação. Então, no infinito, haviam todos os números, e aí a delimitação causou o 1.
A delimitação causou 2. A delimitação causou 3. E esses números, eles são independentes uns dos outros? Não são independentes, eles são dependentes dos outros. Há relações entre eles, né? Tá difícil, Thiago? Não entendi. Tô entendendo. Tá entendendo? Tô entendendo. Então tá. Tudo que os pitagóricos definem sobre o fazer e o não fazer tem em vista a comunhão com a divindade. Este é o princípio e toda a vida deles se ordena a esse objetivo, de deixar-se guiar pela divindade. Agora vocês estão entendendo o que é divindade aqui, né? Não preciso, né, voltar no ponto, né? Aí, então, tem essa imagem, né, que ela representa o processo de metempsicose, né? O esqueleto do He-Man, cara? Que é o Creonte, né, ali, né, que é a ideia da morte, que é o Thanatos, né? E aí você tem do outro lado ali, né, a ideia da vida, você vê ali, tem um buraco, né, por onde a pessoa vai envelhecendo, né, ela morre e depois ela renasce ali, né? Mas você nota que também, ó, dos animais ali, ó, estão também parecendo homens, né? Ou seja, esse é o processo de metempsicose, né? Você morre e você retorna, né? Retorna de que jeito? Retorna como pessoa ou como bicho, né? Não sei se vocês estão reparando que no meio da imagem existe um símbolo, que é o símbolo do infinito, né? O infinito 8 deitado. Isso. Ou seja, o processo de reencarnação é infinito, né? Ele é eterno, né? Ideia do metempsicose. E com isso nós terminamos o Pitágoras. Acho que Pô, ele é bem complexo o Pitágoras. deu, né? Ele é bem doidão. Aí Por isso que depois, os caras não discutem muito hoje, né? o Pitágoras, o problema ele não é muito discutido porque ele é muito místico, né? Assim, para a mente moderna, né? Assim, ela